Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo ou gravado. Marco, Júlio, Danilo, todos os amigos aí da Quality Way. É ótimo estar com todos aqui reunidos. Quando a Bagari estava me apresentando aqui, passou meio que um filme na minha cabeça, né? Fiquei lembrando como eu sempre trabalhei com dados, geração de dados, e lá atrás, né, apoio à tomada de decisão, hoje como gestor tomando decisão e apoiando os nossos clientes. Eu me vi lá desde o tempo de estagiário, né, trabalhando e usando o tempo, né, alocando recurso, né, o nosso recurso tempo, trabalhando dados, mas com esforço para transformar em algum tipo de informação, né? E eu vejo quanto que a gente caminhou até hoje, mesmo com os desafios aí que o Marco vai trazer com super profundidade para a gente, mas o uso intensivo aí da tecnologia computacional como tem ajudado num ambiente de aumento de competitividade, aumento de agilidade, de velocidade, né, da tomada de decisão. Então, como que isso é importante. E acho que também é sempre importante a gente lembrar das causas, né, do porquê das coisas. Aí eu falo de forma mais ampla, assim, mais para dar uma breve introdução, aí passando a bola depois para o Marco, do porquê da gestão, né, ou qual a missão do gestor, do administrador, seja lá qual for a nomenclatura que a gente use, né, mas trazendo um pouquinho da teoria administrativa, o gestor, o administrador vai ter o aspecto, ou tem o objetivo de gerar resultado. Então, fala, poxa, que coisa óbvia, né? A gente vai para a literatura, vão ter alguns autores que vão falar que tem que maximizar o resultado. Outros vão falar que a gente tem que atingir objetivos utilizando menos recursos, maximizando os recursos. Aí vem o conceito de eficiência que a gente vai falar, e o Marco vai falar bastante sobre isso hoje. Outros autores vão falar, não, a empresa existe e o gestor, consequentemente, tem a missão de fazer a empresa gerar dinheiro. Outros, hoje em dia, vão falar já, né, nas teorias mais modernas, poxa, a empresa tem uma missão mais ampla do que isso, né? Tem que olhar os aspectos ambientais, tem que olhar os aspectos sociais, a governança do todo. Aí vem o conceito da ESG, que está aí caminhando e crescendo bastante. Mas, de uma forma ou de outra, o gestor, o administrador, tem a missão de gerar resultado, né, e gerenciar esse resultado utilizando recursos da melhor maneira possível, seja lá qual for o resultado, pessoal, financeiro ou não financeiro, né, resultados de impacto. E aí o conceito de eficiência vem falar muito alto aqui, né, porque a gente gerar resultado através de um processo de gestão estruturado, que de um lado vai pedir um ganho de eficiência, ou seja, atingir esse resultado utilizando da melhor forma os recursos que estão disponíveis, recursos de uma forma ampla também, né, pessoal, financeiro, tempo, e para quem tem cargos de gestão, tempo é um recurso super precioso, recurso envolver a sua equipe, engajar a sua equipe em uma determinada missão. Então, o conceito de eficiência vem muito dentro dessa linha de raciocínio. Então, eu queria separar esse aspecto da eficiência, para a gente falar um pouquinho, e do outro lado, né, ao lado da eficiência, a gente trabalhar a questão da tomada de decisão. O gestor é um decisor por consequência, né, tá? Ele é um decisor, a sua função requer que ele tome decisões diariamente. Decisões de alto impacto, decisões de menor impacto, e a gente vem trabalhando a questão do uso da informação para tomada de decisão. Tem um dado bem legal. Na The Hoffman, a gente aplica também pesquisas de opinião pública, pesquisas de mercado, através do Instituto de Inteligência parceiro nosso, que diz o seguinte: quando as decisões são tomadas através da experiência vivenciada, que tem todo o seu positiva, né, tem todo o seu poder, você consegue, através ali da tentativa e erro, aproximar com a realidade numa medida em torno de uns 30%. Quando se faz uma pesquisa com método científico e vai observar e coletar os dados, vai tratar os dados, vai analisar e ter alguns direcionamentos através desse dado, ou seja, você transformou uma informação e vai ter uma leitura e tomar uma decisão a partir de lá.
a gente vai para um nível de aproximação com a realidade de 95%. Ou seja, trabalhando dados, transformando em informação e tomar decisão baseada em informação, e não apenas na questão da tentativa e erro, da intuição, que também é muito importante. A gente diminui os riscos da tomada de decisão. E esses dois pilares são, ao meu ver, essenciais, né, para boa gestão. E aí a gente vai falar da gestão financeira aqui, né, da boa gestão financeira. Eficiência de um lado, busca da melhor informação para a tomada de decisão do outro, para minimizar os riscos e fazer com que, com menos variação, a gente atinja os resultados esperados e cumpra a missão de um bom gestor. E como a gente está falando do âmbito financeiro, eu vejo que, aí, por experiência prática, né, o nosso trabalho é muito dentro das áreas financeiras, é uma área, com certeza, mais nervosa em termos de estresse nas organizações, porque é uma área em que os resultados culminam na área financeira. A área financeira, ou o resultado financeiro, é uma saída da forma que a gente gerencia pessoas, da forma que a gente gerencia processos, da forma que os clientes reagem aos nossos estímulos. Então, na área financeira, se faz muito mais presente essa busca de eficiência e essa busca do uso dos dados de uma forma inteligente, de uma forma bem estruturada. E aqui que entra todo o know-how, todo o conteúdo que o Marco vai apresentar agora. Ao meu ver, é o uso intensivo da tecnologia, do ferramental, para ser mais eficiente e para tornar esse processo de decisão mais estruturado. E aí tem uma série de caminhos que a gente pode seguir nessa jornada digital, como é chamado, né, Marco? E passando a bola para você, eu vejo que existe as empresas estão buscando isso, e existe um caminho bem longo a ser percorrido, porém que já constituem-se N ferramentas, N estímulos aí que podem ser dados, para a gente tornar a missão do gestor, utilizando a ferramenta da tecnologia, de uma maneira mais eficiente, inclusive o modelo de gestão. Marco, passando a palavra para você, só uma breve introdução aí de como que eu vejo que se encaixa dentro do grande modelo de gestão todo esse importante tema aí que você vai trazer com profundidade a partir de agora para nós. Obrigado, Davi. Na verdade, é uma honra, né, receber a bola passada por você aí, e queria iniciar agradecendo todos os participantes aí. A gente sabe que esse horário acaba sendo complicado, né? A gente está sempre... quando a gente se inscreve num evento desse, a gente sempre acha que vai dar para participar, que vai estar tranquilo, né? Quando chega no dia, você é sempre surpreendido por uma série de eventos inesperados, né? E agradecer, sobretudo, a Magali e o Danilo pela excelente preparação que eles tiveram aí, o tempo que eles dedicaram para a gente poder chegar aqui hoje e fazer essa apresentação, né? Então, pegando o gancho do Davi, né? Nós nos reunimos e trabalhamos bastante para dizer assim, poxa, o que nós vamos levar para o pessoal de área financeira, para eles entenderem a importância da transformação digital na área financeira, o que já está sendo feito, como que isso contribui, e assim por diante, né? E aqui nós começamos falando um pouquinho das principais tendências, né? A primeira questão é, no geral, as empresas vêm revolucionando o mercado usando novas tecnologias, né? Porém, quando eu olho para esse mar de novas tecnologias, e todo dia nós somos bombardeados por coisas novas, eu preciso saber muito bem o que eu quero, para que eu saiba muito bem qual tecnologia vai me ajudar e qual tecnologia não vai me ajudar, ou pior, vai me atrapalhar. Então, essa é uma primeira espinha dorsal que a gente precisa ter com muita clareza, com muita constância de propósito, né? Outra questão importante é que a jornada digital
ela ainda caminha a passos muito lentos, né? Então, poucas empresas, ou eu diria que quase nenhuma, tem programas efetivos de automatização, de digitalização de seus processos, né? O que você vê? Sobretudo em empresas muito grandes. Nós contratamos aqui 2 ou 3 startups e o pessoal trouxe um monte de ideias legais. Ok. Agora, ter um processo organizado, dedicado, de mapeamento dos seus processos internos, identificação das oportunidades de automação, trabalhar de forma sistêmica nessas automações, fazer o PDCA girar, é muito difícil. De fato, temos poucos exemplos, né? Outra questão super importante aqui falando especificamente de dados, né? E como o Davi enfatizou muito isso. Os dados, cada vez mais, são um ativo extremamente importante das empresas, né? As empresas reconhecerem os dados como seu ativo e passar a se beneficiar desse ativo, a gente percebe que ainda é um passo um pouco difícil, um pouco largo a ser dado, né? E, por último, né, que tanto os funcionários quanto os clientes das empresas, todo o público que se relaciona com a empresa, o nível de expectativa que se tem sobre a digitalização de processos acaba tirando do mercado ou reduzindo muito a competitividade de empresas que não têm processos digitais. Tá? Aqui do lado direito, nós temos aí um conjunto de ferramentas que podem, né, serem levadas em consideração na estratégia digital das empresas. E aí nós vamos falar um pouquinho delas, nós vamos descer um pouquinho no detalhe. Tá? Então, dando um enfoque um pouquinho maior na questão de dados, né? Então, assim, toda empresa, ela tem esse ativo, que são os seus dados, né? E esse ativo tem maior ou menor valor em função daquilo que a empresa coleta e armazena e aquilo que ela simplesmente descarta, né? Então, a primeira questão a ser levada em consideração eu estou armazenando todos os dados que eu poderia? Eu estou coletando todos os dados que eu poderia para que eu possa transformar isso em informação? Essa é uma primeira questão importante, né? Normalmente, as empresas que coletam mais dados, e aí eu não estou falando de quantidade, né? Simplesmente de quantidade, eu estou falando de qualidade também, vão ter acesso às melhores decisões e aos melhores insights, né? Outra questão importante, e eu sempre comento quando nós estamos falando dessa questão de dados, né? É que, e sobretudo na área financeira, né? Se eu tenho um processo automático de coleta de dados e transformação desses dados em informação, eu consigo ter mais informação de forma mais rápida e, invariavelmente, isso vai me levar a tomar melhores decisões, a ter melhores insights. Perfeito, não? Outra questão se este meu processo de coleta e transformação de dados em decisão, ele é manual, ele é dificultoso, ele requer muita dedicação de muitas pessoas, o que vai acontecer? Eu vou ter menos informação, porque, obviamente, pessoas são recursos limitados, né? E, ao final, eu vou tomar a decisão de uma forma muito mais tardia. Vai ser uma decisão muito mais atrasada, né? Ao passo que, se eu tenho um processo automático de coleta e organização de dados, eu posso estar tomando à tarde a decisão em cima do que aconteceu de manhã.
Se eu não tenho esse processo automatizado, eu vou tomar a decisão no meio do mês seguinte, em cima daquilo que aconteceu no mês passado, né? E, à medida que eu começo a coletar e organizar os meus dados, eu começo a ter acesso a ferramentas que são extremamente importantes para me ajudar a ter insights e tomar decisões futuras. Perfeito? Por favor, Davi. Perfeito, Marco. E eu acho que isso, na área financeira, é mais sensível, né, Marco? Porque a área financeira precisa muito dos dados ali de projeções serem feitas de forma rápida, ou de alertas aí através de predições, gerando alguns alertas, porque depende da operação, né? A cada hora, cada minuto, a cada dia que passa sem uma decisão, sem uma intervenção, custa dinheiro, né? E custa, muitas vezes nem sempre é dinheiro ali diretamente, mas pode ser questões relacionadas à própria imagem. Então, a tecnologia pode ajudar muito o decisor financeiro a acelerar essas questões. Hoje a gente vê, por exemplo, um fechamento mensal, que é uma rotina básica da área. Tem empresas que fazem com 30 dias depois para fechar o mês. Tem empresas que fazem com 2 dias úteis, e aí já está discutindo o que aconteceu. Tem empresas que estão discutindo já o que está acontecendo no dia, como você falou, né, Marco? E saem na frente, né? É exatamente essa a questão, né? Nós estamos falando de esforço e timing, né? Então, assim, se eu tenho um processo manual, eu vou ter meia dúzia de informações e vai me custar um absurdo. Se eu tenho um processo automático, eu tenho um montão de informações, centenas, não vai me custar muito e elas vão ser extremamente rápida. A decisão vai ser extremamente rápida. E aí, nós estamos falando que, à medida que eu tenho esses dados coletados e organizados, eu vou poder usar uma inteligência artificial para me ajudar a tomar uma decisão, para me ajudar a detectar uma fraude, para me ajudar a detectar um determinado risco, para me ajudar a fazer predições, né? Então, poxa, toda vez que acontece um determinado conjunto de eventos, o meu faturamento sobe. Então, é algo que é humanamente impossível se perceber sem o apoio de uma inteligência artificial, né? Ou a minha lucratividade desce, ou assim por diante, né? E quando nós falamos de gestão de dados, né, quais são as perguntas que sempre aparecem, né? Isso normalmente, o time da The Hoffman, o time da Quality Way, né, quando a gente vai nas empresas, por onde, quais as dúvidas do pessoal? Né? Primeiro assim, poxa, quando eu falo de um projeto de dados, parece um projeto muito grande. Por onde que eu começo? Né? Segundo, tenho centenas, milhares de ferramentas no mercado. O que eu vou usar? Sempre aquela pergunta, né? Vou usar um sistema de prateleira? Vou usar uma solução customizada? Né? E que ganhos e em quanto tempo isso eu vou conseguir, eu vou obter. Então, nós preparamos esse segundo slide até para poder orientar as empresas que estão no estágio inicial de tratamento de dados, né? Então, primeiro, eu sempre gosto de iniciar da necessidade, né? Então, assim, do conjunto de informações que a tua empresa ou a tua área tem, quais são aquelas que você acredita que te ajudaria a tomar melhor decisões, né? E aí, quando eu falo tem, pode ser eu tenho no presente ou pode ser eu tenho no sentido de, não, eu consigo coletar essa informação. Essa informação ela estaria disponível se eu tivesse um meio ali para coletar, né? Então, a primeira coisa, a gente sempre começa no brainstorm, né? Que informações que eu gostaria de ter que eu acho que melhoraria as minhas decisões, né? Então, tem tanto as pessoas do negócio quanto as pessoas da consultoria que nós vamos orientar no seguinte aspecto. Olha, isso aqui seria interessante você ter também, né? Porque isso te ajudaria a tomar
determinadas decisões, né? E assim por diante. Né? Bom, aí o próximo passo é aonde eu vou buscar essas informações. Eu já tenho essas informações em sistemas existentes na empresa, não tenho, eu vou ter que criar processos para obter essas informações. Então, de repente, todo mundo que entra lá no call center da empresa gera um determinado registro, todo mundo que acessa o site da empresa gera um determinado registro, e assim por diante. E aqui, gente, percebe o seguinte, nós sempre tomamos todos os cuidados do ponto de vista de não cruzar a fronteira da legislação. Né? Então, eu não estou falando de pegar o CPF, o telefone celular, o e-mail daquela pessoa e sair passando e-mail para ela. Não, estou falando de informação que vai me ajudar a tomar decisão. Tá? Então, se alguém, em algum momento, passou essa preocupação pela cabeça, fique tranquilo, não é disso que nós estamos falando aqui. Tá? Então, o próximo passo é eu preciso entender da onde eu vou buscar essas informações. E aí é meio a meio. Normalmente, metade das informações a gente já tem, metade das informações a gente precisa montar algum esquema para ir coletando. Né? A partir daí, eu jogo estas informações. Na realidade, a gente chama de data lake, mas normalmente as empresas começam ali com um banco de dados pequeno mesmo. Né? E depois a gente vai escalando isso, porque lembra que é um processo sempre escalável. Né? A gente começa com meia dúzia de informações e vai aumentando essa quantidade de informações. E o que eu estou falando? Esse transbordo, né, da informação do sistema que ela está onde ela é originada, para o data lake. Porque aqui eu já jogo a informação limpa, e se tiver alguma questão de algum dado pessoal, algum dado que não pode ser usado daquela forma, a gente já transborda ele de uma forma anonimizada. Então, ou seja, aqui eu sou uma empresa que tem tratamentos, que faz de tratamentos médicos, porém, eu quero saber, ter a informação de que tipo de tratamento é feito, em que região, qual custa mais, qual custa menos, mas não posso ter informação do CPF, porque esse é um dado sensível. Legal, a gente já transfere essa informação de forma anônima, né? Para que você não tenha acesso àquilo que você não deve ter acesso. E depois, você vai consumir estes dados, transformando eles em informações. Né? Então, você vai criar ali os seus dashboards, você vai usar eles ali num processo de inteligência artificial, você vai usar eles no processo de machine learning, e assim por diante. Né? Então, essa, vamos dizer assim, é de uma forma bem simplista, um panorama geral para aquelas empresas que querem usar os seus dados para obter melhores decisões. Por favor, Davi. Obrigado, Marcos. Só para dar uma ênfase naquilo que você falou, eu gosto de começar pela necessidade, e acho que essa é uma etapa fundamental, né? Porque na necessidade é o momento da gente saber o que perguntar, elaborar questões, né? Porque a informação vai trazer resposta para questões que a gente tem para o negócio. E aí a importância da gente entender, por exemplo, o que é uma boa performance para o meu negócio? O que é um bom cliente para o meu negócio? Saber fazer as questões corretas para construir todo esse encadeamento que você mostrou, super bacana, aí para chegar nas informações para ajudar no processo de decisão, né? Porque você está associado ao conhecimento do negócio, né? Perfeito, exatamente. Não, e também isso nos ajuda a entender que ferramenta eu vou utilizar. Porque não é incomum a gente chegar na empresa, o cara tem aquele monte de ferramenta. Ela fala, cara, mas por que você comprou isso? Mas aonde você... Não, mas é que eu vi que era legal, eu vi na empresa do meu amigo, que eu achei que... Cara, não, vamos entender o teu problema primeiro. De repente, você não precisa de ferramenta nenhuma. Né? E aí, em função da necessidade, que a gente determina qual ferramenta vai ser usada. Né? Bom, agora, gente, falando um pouquinho da evolução do financeiro digital, né? O que é importante levar em consideração, né? Eu sempre digo que
a jornada digital, sobretudo no financeiro, ela é apoiada sobre alguns pilares, né? Então, o primeiro deles, não necessariamente em ordem de importância, mas é sempre o que nos orienta, é o da produtividade, né? Não é incomum, dentro dos departamentos financeiros das empresas, nós temos uma quantidade grande de trabalho manual que está sendo feito por pessoas. E as pessoas, quando ficam muito tempo dedicadas a trabalho manual, elas acabam perdendo a capacidade de análise. Então, você usar ferramentas digitais para diminuir o trabalho manual dessas pessoas e migrar essas pessoas para que elas façam análise e tomem decisões é muito importante e tem que estar presente na jornada digital de qualquer departamento financeiro. Eu diria de qualquer empresa, mas sobretudo no departamento financeiro. Tá? E no encalço disso, nós conseguimos alguns efeitos positivos colaterais que são muito importantes, né? Por exemplo, escalabilidade. Então, se hoje eu tenho 2 pessoas no faturamento, vamos dizer assim, e o meu faturamento é analógico, e eu dobro o meu faturamento, naturalmente eu preciso ter 4 pessoas no faturamento. Eu não escapo disso. Agora, se eu tenho um departamento de faturamento, ou atividade de faturamento, num estágio mais avançado da jornada digital, eu consigo duplicar, triplicar, quadruplicar o meu faturamento sem necessariamente ter que aumentar a quantidade de pessoas nessa mesma escala, né? E sem gerar aquele caos que a gente sempre sabe que acontece, né? Então, toda vez, eu emitia 1.000 notas por semana, agora tem que emitir 2.000 notas por semana. Primeiro vem um caos, até que eu consiga emitir 2.000 notas por semana. E isso não é só no financeiro, em qualquer departamento funciona assim, né? Então, esse é um pilar super importante, produtividade. O segundo pilar é o pilar da prevenção de riscos. Então, todo o processo de jornada digital dentro do departamento financeiro, ele tem um foco muito forte em prevenção de riscos. Então, nós temos que mitigar erros, nós temos que detectar fraudes com velocidade, nós temos que mitigar ou eliminar atrasos que podem gerar multas, que podem gerar uma série de problemas. Então, este é outro pilar muito importante quando nós vamos falar de jornada digital no departamento financeiro, né? E também o outro pilar foi aquilo que nós já comentamos. Eu ter informação de uma forma rápida, sem um grande esforço humano, para que eu consiga tomar decisões de qualidade. Tá? Então, esse é o panorama geral da jornada digital no departamento financeiro. Ela é sempre apoiada nesses 3 pilares. E aqui, nós temos alguns exemplos muito bem sucedidos, né, de automação em processos financeiros, né? Então, quando a gente fala de faturamento, eu até citei um exemplo aqui atrás, um departamento, né, que a gente tem inúmeras oportunidades, né? A parte de reajuste contratual, cobrança, emissão e cancelamento de nota fiscal, né? Apuração e consolidação de despesas, e assim por diante. Nós temos aí uma vasta lista de possibilidades de automação no processo financeiro, né? E aqui também, né, eu já citei alguns, mas aqui a gente tem uma lista mais extensiva de os benefícios que o investimento na digitalização podem nos trazer, né?
Então, no geral, né, a gente sempre fala, olha, eu vou reduzir custo e reduzir risco. E quando eu falo redução de custo, há uma espécie de um mito no mercado, né, que é assim, eu vou automatizar o meu departamento financeiro e aí eu vou conseguir eliminar uma parte importante da minha força de trabalho. Na prática, não é verdade. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que a gente já está há 8, 10 anos fazendo automatização do processo financeiro e eu não vi um departamento financeiro cortar metade do seu efetivo. Tá? O que acaba acontecendo? Você migra esse efetivo para atividades mais nobres, você aumenta a sua escala e consegue entregar produtos e serviços para os seus clientes internos e externos com mais qualidade, com a mesma quantidade de pessoas, né? E você acaba executando atividades que são inerentes ao departamento financeiro que você não fazia, né? Então, esse aumento de produtividade ele é muito mais percebido no aumento da qualidade do serviço que o departamento financeiro presta para a empresa, sobretudo na contribuição que ele dá na tomada de decisões empresariais. Por favor, Davi. Um ponto importante também, né, Marco, é a questão da diminuição dos erros, né, que faz com que melhore o nível de serviço, como você tratou, gerando melhor grau de satisfação dos clientes internos, externos. Então, esses processos que são repetitivos, levar para um processo automatizado, você diminui muito a questão dos erros. Tem essa redução de custos nesse sentido também, né, de tratamento de erros processuais mesmo, né, que é muito importante. Exatamente. Não, e assim, o que a gente percebe, né, Davi, é o seguinte, quando você diminui a quantidade de erros, você aumenta absurdamente a motivação das pessoas que trabalham ali. É um efeito que eu percebo, porque assim, aquela pessoa que ficava ali num processo de pagamento, onde ele investia 30%, 40% do tempo dele para corrigir erros, e aqueles erros diminuíram, onde ele passa a investir 3%, 4% do tempo dele, a contribuição dele para a organização ela é muito maior. Ele fica muito mais motivado, ele fica muito mais contente, porque ele começa a dar ideias, começa a ajudar em melhorias e assim por diante. Bom, e aqui é só a nossa reflexão, né? Que as tecnologias digitais garantem escala, né? E a jornada digital, ela é transversa, né? O que eu quero dizer com isso? Nenhuma empresa, por isso que se mudou o nome para jornada digital, né? Nenhuma empresa chegou no final da jornada e nenhuma está no estágio que não começou. Todo mundo está ali em algum lugar no meio do caminho, no meio dessa jornada, né? O que nós precisamos é acelerar essa jornada para a gente caminhar cada vez mais rápido e, sobretudo, mais rápido que os nossos concorrentes, né? E uma questão que eu particularmente gosto muito e levo como uma estratégia geral é que eu prefiro muito mais 5, 6 projetos de curto prazo, que eu estou falando 2, 3, 4 meses, do que um projetão de 2 anos. Eu acho que isso traz muito essa estratégia de trazer benefícios um pouco menores, rápidos, e a empresa ir escalando aos poucos, é muito melhor do que falar assim, eu quero criar uma plataforma, vai resolver todos os problemas da empresa. Não, não vai. Porque quando você terminar a plataforma, os problemas já são outros. O mercado já evoluiu, os clientes já evoluíram, as necessidades já mudaram. Bom, falando um pouquinho especificamente em escalabilidade, né?
Os processos analógicos, eles dependem de pessoas para executar, né? E aí, naturalmente, como nós já comentamos bastante, a gente acaba dependendo de aumento de pessoas para aumentar a quantidade de a execução, né? A nossa escala. Ao passo que quando o processo é digital, não há mais essa necessidade. Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida? Danilo, quer colocar alguma pergunta ou vamos para os cases? Deixa o Davi. Eu acho que está tranquilo. Por favor, Davi. O Davi pode complementar. Opa, só fazer uma adenda a esse último slide que você trouxe, Marco, que é bem legal, né, esse analógico versus digital, porque por muitas vezes, quando a gente se depara com alguns casos aí reais, aí eu vou falar de um caso específico de um cliente nosso, muitas vezes o gestor financeiro aborta alguns processos e controles críticos por desconhecer ferramentas digitais que poderiam auxiliá-lo, por desconhecimento mesmo. Então, tem um caso típico de um e-commerce que a gente atende, que cresceu muito rápido, e-commerce, todas as transações digitais, só que tem alguns pontos de controle muito importantes ali, conciliação de meios de pagamento. Então, a gente precisa saber se o meio de pagamento está pagando na data certa, está descontando as taxas corretas, etc. Só que são milhares de transações. Uma conciliação de fretes. A gente precisa saber se as transportadoras estão cobrando certinho cada uma das entregas. Poxa, mas são milhares de entregas com 15 transportadoras de forma simultânea. Quando se depara com uma situação dessa, e o gestor muitas vezes ou desconhece ferramentas ou não levanta uma hipótese de consultar uma empresa como a QualityWay e fala, poxa, tem solução, eu consigo automatizar esse processo? Ele perde a oportunidade de fazer um controle. Então, por exemplo, nesse caso, não fazia a conciliação de frete. Quando começou a fazer, viu ali que tinha um desperdício de recursos. Então, assim, na dúvida, consulte o especialista. Vai ser feito um teste de aderência para ver se tem alguma solução ou não. Essas aqui que eu trouxe já tem soluções aí, tem várias soluções que podem ser aplicadas, né? Mas, assim, na dúvida, consulte porque pode ter oportunidade que está ali com um olhar de fora, conhecendo as ferramentas. Porque muitas vezes a gente não vai conhecer todas as ferramentas que existem no mercado, a gente vai contar com especialistas para nos apoiarem. É um caso legal porque quando rodou a primeira vez com o processo automatizado, já teve um saving no ato, porque pegou falhas contratuais que existiam há meses ali. Um caso prático, né? Legal. Bom, perfeito. No chat não teve nada. Danilo, por favor. Por enquanto no chat não teve nada, mas enquanto vocês falavam, né, até a gente vê bastante no mercado, nem sempre a empresa, em termos de faturamento, né, há uma média empresa que fatura X mil ou X milhões por mês, apresenta processos maduros, né? A gente vê muitos casos em que empresas com bastante tempo de existência até, com processos bastante manuais, né, analógicos, como o Marco comentou. E aí uma dúvida que veio aqui, aí fica o desafio para o Marco e para o Davi responder, como que um processo não estruturado, porque quando o processo ele já é estruturado, fica um pouco mais fácil para desenhar, pelo que eu entendi, né, para desenhar essa automação e evidenciar os ganhos. Mas como que o processo não estruturado pode impactar na automação e na análise do negócio, do ponto de vista gerencial? E se eu não tenho esse processo estruturado, qual seria o momento ideal para eu procurar essa automação? Eu procuro automação para justamente estruturar. Como que vocês veem essa mescla? Não sei se fez sentido a pergunta. Marco. Por favor, Davi. Minha pergunta, o que vem primeiro, Danilo? O ovo, a galinha, galinha, o ovo. Mas eu acho que, minha opinião, Marco, um processo desajustado, né, fica difícil de conceber. A ferramenta por si só não vai corrigir o processo, certo? Então, acho que as duas coisas andam juntas, né? Existe a definição de corrigir o processo ou padronizar o processo, e as ferramentas podem ser adequadas a executar um processo que está padronizado, né? Mas normalmente as duas coisas vêm juntas, né? Nessa correção, certo?
exato. A ideia é assim, em nenhuma hipótese você vai automatizar um processo não estruturado, porque isso vai te trazer muito mais problemas. E na prática, assim, ele não vai funcionar, as pessoas vão abandonar, né? Então, quando você tem um processo com falta regra de negócio, tem muita exceção, toda hora você desvia do fluxo principal por qualquer motivo, ele não é um processo que está elegível para automatização. Você precisa corrigir esses defeitos antes. Tá? Então, qual é a nossa estratégia normalmente para fazer isso? Você vai mapear o processo se não me engano, o primeiro case ele mostra isso com bastante clareza, identificar todas as falhas que ele tem, discutir essas falhas, produzir definições, e essa discussão é exaustiva. Aí você já implanta a nova versão do processo de forma automatizada. Inclusive, as ferramentas digitais vão te ajudar no enforcement, certo? Então, assim, eu não aceito, por exemplo, um pedido de compras sem o CNPJ do cliente, certo? Ok, você vai criar ali no teu BPM, no teu formulário, um campo CNPJ, que se o vendedor não digitar e esse campo não for validado lá no Sintegra e esse CNPJ não tiver ativo, o pedido não anda para frente. Ele pode rolar no chão, gritar, mandar e-mail para quem ele quiser, mas o pedido não chega no departamento que vai processar esse pedido enquanto não tiver um CNPJ válido ali. Você entendeu? Então, as ferramentas digitais, elas são um meio para que eu tenha um processo de melhor qualidade. Né? Agora, eu não vou, vamos dizer assim, encurtar o caminho. Né? Eu tenho um processo aqui que é ruinzinho mesmo, está cheio de defeito, a gente automatiza primeiro e depois melhora. Não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não sei se eu respondi, Danilo. Não, claro. Acho que, resumindo, o momento ideal é agora, né? Na verdade, o momento ideal já passou, porque a própria evolução, a própria implantação vai trazer a evolução, né? Exato, exato. E assim, não há como pular esta etapa de discutir o processo antes da automação dele. Tá? É um erro estratégico absurdo. Né? Todas as vezes que a gente tentou, não funcionou, até que a gente abandonou a ideia. Bom, então, esse é um processo em uma empresa de tecnologia, né? Onde tinha ali aquele velho e bom processo de solicitação de reembolso, né? E aí, o desenho vai falar por si, né? Esse era o processo inicial, né? Aonde cada uma dessas notas aqui, que vocês veem em azul, eram, né? Etapas, apontamentos que o nosso time fez, aonde se faltava uma definição, se faltava uma informação importante. E aqui, né, para vocês terem uma ideia, o processo ele tinha 18 etapas, ele ficou com 9, né? Ele tinha algumas entradas, nós padronizamos, né? Fizemos algumas automações, né? Então, assim, a pessoa recebia a solicitação, ela tinha que ir em outro sistema para pegar a informação, preencher ali para o processo seguir. Nós automatizamos a busca dessas informações, né? Em alguns momentos, você tinha que cancelar a nota fiscal, né? Porque a pessoa estava pedindo um reembolso porque ela desistiu de uma compra. Então, esse cancelamento já é feito via RPA e assim por diante. Então, aqui alguns exemplos, né? Vocês olham o processo como ele era e aqui vocês têm a oportunidade de ver o processo como ele ficou, né? E aqui foi aonde nós colocamos API para poder automatizar o processo, e essas etapas aqui nós automatizamos usando a API e usando a RPA também, tá?
Eu acho que isso ilustra bem, Danilo, a tua questão, né? Eu tenho que repensar o processo antes de eu para automatizar. Tá? Aqui nós temos, né, outro exemplo, que é um exemplo de aditivação do orçamento. Né? O que é crítico nesse processo? Eu garantir que a minha instrução normativa para aditivação do orçamento seja cumprida. Né? Ou seja, dependendo do tipo de investimento que eu vou fazer, que eu tenha todas as aprovações que são necessárias e assim por diante. Né? Então, a forma como o processo foi desenhado simplificou demais o processo, certo? Além de garantir que todas as etapas sejam cumpridas. Tá? Nesse exemplo, nós temos a automação do processamento de notas fiscais. Né? Então, nós estamos falando de uma empresa do ramo de arquitetura e construção civil que tem uma infinidade de terceiros trabalhando em suas obras e ela recebe em torno de 10 a 20 mil notas fiscais por mês. Então, se eu não tiver um processo automático para organizar essas notas fiscais, ver aquilo que é reconhecido, segregar daquilo que não é reconhecido, ver aquilo que já foi pago, segregar daquilo que não foi pago, o resultado disso era aquele exemplo que o Davi deu, né? Um monte de protesto, um monte de multa no final do mês. Né? E, obviamente, um monte de nota paga sem que fosse devida. Né? Então, esse processo foi um processo que, quando entrou, deu um resultado astronômico nesse sentido. Tá? O outro processo, né, um processo de aprovação de investimento, né, um processo de aprovação de CAPEX, né, aonde o processo anterior era feito por e-mail. Então, olha, eu preciso da aprovação. Lê a instrução normativa, não. Esse tipo de investimento precisa ser aprovado por fulano, ciclano e beltrano. Passa o e-mail para fulano, fulano devolve dizendo, ó, está aprovado. Aí passa para o ciclano. Aí, quando chegava no financeiro, o financeiro pegava aquele enormidade de e-mail, envia-se todo mundo. Ah, mas ó, faltou, porque como é um investimento XYZ, faltou a aprovação do diretor tal. Aí volta tudo para a aprovação do diretor. Né? Um processo de aprovação de pagamentos, né? Aonde nós fizemos a digitalização, a automação do processo inteiro, né? Inclusive um processo interessante onde se usa OCR, né? Então, você tinha, como nós estamos falando de muitos profissionais, né, autônomos, né? Então o pessoal emitia lá o RPA, né? Então o OCR lia o RPA, já processava essa informação, já colocava essa informação no SAP e assim por diante. Davi, quer falar um pouquinho desse exemplo aqui, que eu achei maravilhoso? Esse é um exemplo já do uso da automação para gerar quadro de indicadores ou relatórios estruturados. Aqui é um painel que foi desenvolvido por nós para algumas aplicações em assessoria financeira. Então, assessoria financeira, tratamento de controladoria. Então, o mais importante são os momentos em que a gente interpreta as informações e fornece recomendações junto com os clientes para tomada de decisão, né? Roda o PDCA, como o Marco falou um tempinho atrás. Então, aqui é um painel só, uma página, um dashboard, trazendo alguns dados consolidados e comparativos com períodos anteriores. Está vendo que é um DRE, um demonstrativo de resultado, customizado para as contas que expliquem esse negócio e que trabalhem de forma dinâmica comparando 2 períodos. Então, assim, é uma visão de comparativos de um DRE. Aqui como um exemplo de como que a gente pode organizar os dados, e quando esses dados são estruturados e automatizados, o processamento é muito rápido. Então, a gente tem essa atualização muito rápida, que fornecem ali muita interação nossa com os nossos clientes para fornecer as informações e observar as variações o mais rápido possível,
para a intervenção. Aqui que é importante, né? Estruturou, automatizou, mas para quê? Para ter agilidade na análise e nas intervenções no negócio, que é o trabalho de inteligência, né? É muito bacana e é bem amigável também de ver os painéis, né? É um show. Bom, aqui nós temos um exemplo, né? Esse exemplo é muito interessante, porque é uma empresa que trabalha com clientes gigantes, mas trabalha também, é uma empresa do ramo farmacêutico, mas ela tem uma parte que trabalha para a saúde animal, né? Então, ela tem clientes gigantes, que são aquelas grandes fazendas, né? Mas tem clientes pequenos também, né? E esses clientes pequenos perdiam muito boleto. E aí ligava na empresa para pedir para mandar o boleto e tal. Então, nós fizemos um processo automatizado, né? Onde ele entrava ali numa plataforma, digitava o número da nota fiscal, o CNPJ, o RPA, obviamente, entrava no SAP, conciliava essas informações, né? Então, deixa eu ver se essa nota fiscal foi emitida para esse CNPJ mesmo, né? Para não ter correr o risco de ter algum tipo de fraude. Uma vez dando tudo certo, reemitia o boleto no site do banco e mandava para esse cliente. Aqui é um exemplo de automatização de um processo, né, no setor automotivo, que vamos dizer assim, é uma montadora de caminhões, né, e ela tinha um processo extremamente complexo para fazer o faturamento desses caminhões, com dezenas de regras de negócio, né? Então, se a concessionária é a concessionária X e é fora de São Paulo, eu faturo quando está nessa etapa, mas quando é a concessionária Y, eu faturo quando está nessa outra. Se é direto para o cliente final, a gente fatura nessa outra condição e tal. Então, a gente conseguiu, nesse processo de automação, reunir todas essas regras de negócio e automatizar o processo de ponta a ponta, onde ele interage simplesmente com 6 sistemas e 4 planilhas de Excel. Esse outro é um bot interessante que ele monitora o consumo de contas telefônicas. Então, nós estamos falando de uma empresa da área de infraestrutura e ela usa linha telefônica para monitorar as instalações que ela tem no campo, né? E ela tem sempre a linha principal e um backup. E todas essas linhas, elas têm um pacote de dados. Então, como que funcionava? A linha principal fica consumindo os dados o mês inteiro, estoura o pacote de dados, e a linha de backup fica lá e não usa o pacote de dados dela, a não ser que a linha principal fale, né? Então, esse bot fica monitorando esse consumo de dados, e quando ele percebe que a linha principal está chegando no final, ele já altera para a linha secundária, né? Então, isso trouxe uma economia bem interessante para essa empresa. E, por último, qual que é a nossa motivação, né? O que nos motiva para a criação dessa oferta para as empresas e áreas financeiras? Primeiro, a nossa experiência, né? Então, vocês contam aí com a experiência da Quality Way, da The Hoffman, né? Todos os cases que a gente tem, a experiência que nós acumulamos ao longo desses anos de mercado, né? Segundo, a importância da automação dos processos financeiros, né? E toda vez que nós vamos entrar numa empresa para falar de automação, eu sempre digo o seguinte: olha, RH e financeiro vão estar sempre no topo da lista, tá? Vamos olhar todos os departamentos com o mesmo carinho, mas RH e financeiro estão no topo da lista, né? E o quanto isso vai ajudar a aumentar a competitividade dos negócios. Então, essas 3 questões são questões extremamente importantes, extremamente relevantes para se levar em conta quando está se pensando em acelerar a sua jornada digital. Marcos, se me permite,
Só para frisar também que a questão desses 3 pilares que nos motivam, né, que você está falando, vem em conjunto também para fazer com que a missão do gestor financeiro aconteça, né, para que ele trabalhe realmente a questão estratégica, garantindo a agilidade do processo de decisão, reduzindo os riscos dos tratamentos dos dados e abrindo espaço para ele fazer o trabalho estratégico da tomada de decisão, né? Um trabalho efetivo para pensar em novos projetos, para pensar em novas soluções, e aí que decorrem também até novos modelos de negócio oriundo de experiências com tecnologia, experiências da tecnologia integrada a níveis de atendimento, multi-atendimento, etc. E aqui entramos também fortemente para amparar todo esse modelo de inteligência, tanto a The Hoffman quanto a Quality Way, para aumentar a competitividade dos negócios em si, né?